Pronto, tá gravando já. Bom, pessoal, boa tarde, né? Eu sou o Luiz Cândido, já que vai ficar aí na gravação, né? E eu recebi aí a grata missão de estar falando sobre análise de conteúdo com vocês e especialmente o uso de ferramentas eletrônicas, né? No caso o Atlas TI, para desenvolver essas análises de conteúdo. Então a gente pensou em em três encontros, né, para desenvolver esse conteúdo, de modo que a gente tivesse uma formação mais substantiva dentro dessa questão da análise de conteúdo. Esse primeiro dia a gente discute aspectos mais de fundamentos, né, e obviamente sempre trazendo para a questão de aplicação, e depois a gente fazer uma aplicação completa no software do Atlas TI, e deixar um exercício para vocês, para ter uma terceira reunião, para que a gente possa sanar quaisquer dúvidas em cima disso, né? Então, esses seriam os três encontros que a gente tem a desempenhar, e aí detalhando aí o conteúdo que eu preparei aqui para hoje, né? O objetivo é claro, é compreender o conceito da análise de conteúdo e seus procedimentos. Para isso a gente vai fazer uma breve exposição sobre a análise de dados, o que é análise de conteúdo e fazer uma síntese aí em cima dessas reflexões. Então, espero que vocês possam aproveitar isso daí nas pesquisas de vocês. Tem sido me muito útil desde a minha dissertação e agora, por fim, mais especificamente com alguns aprendizados novos do doutorado, entre eles o próprio software, que aí a gente está querendo fazer essa disseminação para que a gente possa aumentar aí a qualidade, a validade e a confiabilidade desses estudos que a gente tem desenvolvido, certo? Já que estudos de gestão, em geral, a pegada de uma abordagem qualitativa ela é muito presente, né? E no caso dos estudos de gestão na construção, que é o nosso caso do GERCOM, em particular, também vai ter muito disso, tá? Então, como eu falei, a gente pode ir discutindo, pode ir comentando, né? Fiquem todos à vontade, inclusive o professor Mariano, o professor Marlos Neto, para acrescentar as discussões que eu trouxe. Aqui é apenas um guia do que poderia ser interessante para a gente conversar, certo? E dentro desses três tópicos, a gente vai fundamentar, apresentar dois exemplos e fazer uma síntese do que a gente pode tirar disso tudo, beleza? Então, para começo de conversa, né, a análise de dados ela é um universo de possibilidades, né? Então, eu fiz aqui um recorte apenas da análise de dados qualitativos, em que é empregado a análise de conteúdo, mas a concepção geral de qualquer análise de dados, ela consiste justamente de você conseguir, né, por exemplo, aí na analogia ao cubo mágico, né, você conseguir de um emaranhado de informações que podem estar desconexas, né, exercer um procedimento de manipulação, e aí manipulação não no sentido de você alterar os dados, mas de você organizá-los, né, entendendo, né, os dados, as suas dimensões, as suas dimensões patentes e latentes, digamos aqui, aquele que está em explícito e aquele que pode, porventura, estar por detrás do que se fala, e reconstruir, né, alinhando todos esses pontos de modo que faça sentido o que é que se tem. É você sair de uma coleta de dados, né, que não tem nenhum sentido e dar significação a ele diante da teoria que você está utilizando. Então, isso é em dado qualitativo, isso é em dado quantitativo. E o grande tchan desse negócio não é simplesmente você saber a técnica de analisar o dado, mas a composição que o artigo, que a sua dissertação, né, vai ter para que você consiga escolher quais são os dados que vão ser coletados, né, as maneiras de fazer essa exploração desses dados e dar esse significado lá no final. Então,
desde essa coleta, essa exploração e essa significação, eles vão ter muito a ver com a questão de pesquisa, com os objetivos e a abordagem teórica que vocês vão escolher, que vão aplicar. Né? Afinal, é a partir dessa tríade que vocês vão escolher, por exemplo, quem é que vocês vão entrevistar, eventualmente, que documentos vocês vão coletar, o que é que vocês vão observar, né? Para que vocês possam compor, né, essa análise, tá? E aí os exemplos é justamente em cima disso, como é que essa tríade está funcionando em dois exemplos, né? Como é que se expõe esses dados ali, tá? De modo que a gente possa ter essa visão desse processo como um todo, tá? Então, a ideia é justamente você sair desse padrão obscuro, sem nenhum significado, mas que por causa de uma teoria que você escolheu, de um conceito que você tem estabelecido, você vai conseguir conduzir a essa transformação, né? Lembrando que mentir com dados é a coisa mais fácil do mundo. Você pode fazer qualquer coisa com dados, explicações mirabolantes, mas nem sempre aquilo ali é verossímil, nem sempre aquilo ali é realmente o que se deveria ter como análise, tá? Bom, então, destrinchando essa questão dos análises de dados, né? Esse dado aqui da quantitativa nós não vamos abordar, nosso foco é esses dados qualitativos. Isso aqui pode vir até em uma outra oportunidade, professor, porque eu vejo muito potencial dos nossos estudos aqui com algumas pesquisas mais quantitativas também, né? Dar esse contra, não é um contraprazo, né? Mas essa outro lado de tipos de estudos que a gente via de regra a gente não desenvolve aqui no grupo, né? Acho que dos estudos quant que eu conheço desde que eu entrei aqui, só o da Raíssa, o do o do menino do Piauí, que eu esqueci o nome, que foi até para materiais depois, o Davi, e basicamente esses dois, assim, que vai para uma pegada mais quant mesmo, tá? Mais anteriormente eu não conheço, obviamente, oportunidade de começar a pensar algumas coisas por esse outro ramo, depois a gente pode discutir sobre ele. E aí, dentro dessa análise de dados qualitativa, o Rian e o Bernard, que são, né, esse livro do Rian e Bernard, ele é como se fosse um handbook de análise de dados qualitativa, ele classifica os textos como representante de experiência e como de objeto de análise, né? Ampliando aqui, né? Sempre fazendo esse paralelo entre esses dois, só para deixar aqui com um gostinho de quero ver depois. Né? Os dados qualitativos eles estão basicamente aqui configurados como áudio, texto e vídeo, em que a gente verte sempre os áudios e os textos, aliás, e os vídeos em texto, para uma posterior análise. Óbvio que, né, essa, essa ligação entre o áudio que você gravou e a transcrição dos dados, seja para análise de conteúdo ou para outra técnica aplicável, você vai ter pontos a considerar, né? Inclusive, se você for analisar, fazer análise de discurso, como depois eu vou só comentar para diferenciar um pouco, você vai provavelmente precisar recorrer de novo àquela fonte original, porque nós vamos ver que ela leva em consideração entonações, formas de fala, que na nossa análise de conteúdo que a gente vai investigar aqui, a gente não considera. Então, aqui são os vários tipos de técnica de análise de dados, como classificados pelo Rian e o Bernard, né? E a gente está nessa confluência aqui, né? A representação de uma experiência, né? A análise de dados aqui por meio de códigos, né? De codificação para análise de conteúdo, certo? Só para a gente ter uma noção aqui de onde é que a gente está se enquadrando, de modo que a gente também possa também expandir aí as opções, né? E aí, claro que a gente vai, cada um, precisar resgatar o fundamento teórico por trás disso, tá? Bom, então, no final das contas, como eu falei para vocês aqui no começo, o que a gente precisa é fazer essa transformação, né?
A gente tem dados, que dados nós vamos coletar, transformá-los em informações, né, para gerarmos conhecimentos, e desse conhecimento a gente termos insights. E, se possível, né, proposições de desdobramentos práticos, né, que a gente chama aqui de sabedoria. Né? Então, dentro desse conjunto de ações que nós vamos fazer de manipulação, a gente pode pegar esses dados e fazer qualquer desenho, né, o que não é nosso objetivo. E, para isso, a gente vai precisar dessa tríade de estar sempre unida, a questão de pesquisa, o que você quer fazer e a abordagem teórica que você está aplicando, além das técnicas de análise de dados que você vai usar. Né? Então, um exemplo clássico que se usa, e que é até a origem daquele mito né, da cegonha, né? Não é a origem do mito, mas tem relação. Né? Teve um italiano lá, nos séculos passados, que ele pegou e fez a mensuração da quantidade de pessoas que nasciam e a quantidade de cegonhas lá na cidade dele. E viu que tinha correlação. Né? Então, você pode pegar qualquer coisa, como hoje se pega aí diversas situações dentro desse contexto que a gente teve aí né, de emergência sanitária, e inventar um bocado de história. O que vai dar, na verdade, suporte, significação, é aquela teoria que você vem explorando por trás, certo? De modo que você faça essa dialogação, a pergunta que eu fiz, os dados que eu gerei, né? Encontra amparo científico? De que forma? Bom, a minha teoria, né, ela previa um determinado comportamento. Os meus dados, quando eu os transformei, né, em conhecimento, que insights eu tiro deles? Que se contrapõem a essas tendências que a minha teoria trazia antecipadamente, que são contraditórias, e por que são contraditórias? Então, essa é a grande riqueza de se fazer esses estudos qualitativos, porque, em grande medida, as nossas teorias, elas não vão estar simplesmente formuladas antecipadamente, como são os casos dos estudos quantitativos. Nós vamos estar formando a teoria a partir dos dados observados. E isso acaba sendo um desafio imensamente maior, porque, como falei, você pode simplesmente fazer essas maluquices aqui. E aí não é o objetivo, certo? E é uma das razões, ou talvez a grande razão, de os estudos qualitativos eles terem sofrido ao longo da sua história uma resistência tão grande para ser aceito. Eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Dentro das ciências e das engenharias em particular, quando você pega grandes journals de engenharia, você normalmente vê estudos quantitativos, uma matemática pesada, um negócio mais assim, com maior frequência do que esses estudos qualitativos. E aí, quando você vai para outros campos acadêmicos, como o caso de ciências sociais, que eu estou fazendo doutorado, isso aí também foi muito fortemente, demorou para ser aceito. Né? Então, essa guerra de paradigmas que coloca né, de um lado quantitativo, do outro lado qualitativo, ela vem cada vez mais sendo conciliada à medida que você demonstra que essas análises que você está fazendo, que essas elaborações teóricas a partir de dados, que a gente chama de grounded theory, elas são ciência também. Né? E o objetivo dessa nossa conversa e das próximas é justamente isso. Existe um know-how, existe uma forma bem sedimentada para diminuir digamos, esse preconceito que existe com os estudos qualitativos. E aí a nossa missão é tentar, né, trazer isso para as nossas pesquisas atuais, tá? Pessoal, tá dando para entender aí? Tá rápido demais, tá devagar? Eu tentei trazer na proposta que o professor colocou um pouco mais. Tá indo bem, cara. Pode ir por mim, tá ok. Não, dá para entender. Então, feita essa preliminar, digamos assim, vamos direto ao assunto, né? O que é análise de conteúdo e quais são os seus procedimentos. E dentro desse bloco a gente vai vai mostrar o exemplo e trazer essa questão, de novo, ter em mente.
As perguntas elas não vão ser feitas ao acaso. Elas vão estar ligadas aos objetivos da sua pesquisa, certo? Então, desenvolvidas a partir da teoria que você está utilizando, certo? Isso tem que ficar muito bem fundamentado aqui para que nós possamos entender o que é que se busca. Bom, a parte de análise de conteúdo, eu trouxe baseado na Bardan, né, que é uma autora clássica, né, então existem outros, Chisotzi, Krippendorf, enfim, os próprios Gibbs, o próprio, enfim, tem vários outros autores que trazem várias definições, e aí, como o objetivo era ser o mais prático possível, eu não trouxe essa reflexão filosófica em cima disso, não, tá? Então, vou basear aqui a nossa discussão dentro dessa definição que, para mim, ela é suficientemente abrangente para o que a gente pretende. Então, é um conjunto de técnicas de análise, de comunicação, a fim de obter, e aí em destaque, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores, que podem eles ser quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e de percepção, que são as variáveis deduzidas dessas mensagens. Ou seja, a gente vai, por meio da análise de conteúdo, né, dessas técnicas, ancoradas em objetivos de descrição desse conteúdo, dentro das mensagens, trazer esses indicadores que nos permitam fazer inferências de conhecimento. Inferência tem justamente essa pegada, olhar para poucas coisas, ou para uma amostra, em termos quantitativamente falando, e fazer inferências para além daquele conjunto de informações. Mas, claro, né? Não de qualquer jeito, não inventando coisas, mas conseguindo fazer, como tinha naquele conjunto de informação, de dados transformado em informação e transformado em conhecimento, os insights, né? A gente trazer esses insights, tá certo? E aí, só para fazer uma contraposição, para que não se confunda, a análise de conteúdo e do discurso, elas são diferentes, e aí 3 pontos que permitem a gente deixar isso bem claro, né? A análise de discurso, ela quer essa questão do que está explícito e do que não está explícito, ou seja, o que está implícito, por meio da compreensão da fala, né? E também de como se fala. Então, na análise de discurso é importante os aspectos verbais, as pausas, as entonações, as hesitações, e os aspectos não verbais, como gesticulação, tensão, não sei o quê, enfim. Então, ela vai abrir a possibilidade de, dentro dos nossos estudos, a gente fazer interpretação, né, fazer análise de como é a interpretação entre os membros de uma organização referente a temas sensíveis e especialmente a categorias de análise mais voltadas assim, poder, participação no processo de negociação. Então, é um propósito um pouco diferente, mas que para que fique registrado essa diferença, tá? Como é que são esses procedimentos, né? A Bardan, ela sintetiza em 3 passos básicos, né? Que é a pré-análise, que é onde você vai organizar o material que você vai usar, com o objetivo de torná-lo operacional, sistematizando as ideias principais, a exploração desse material, que no caso é definição de categorias, identificação de unidades de registro e de contexto, e o tratamento dos resultados, que é quando a gente vai extrair aqueles indicadores e fazer as interpretações. Né? Então, é esse momento da questão de intuição. Essa intuição, não é uma intuição assim, tirei da cabeça, né? Você deve estar, digamos assim, tão imergido dentro da conceituação teórica, da ideia do trabalho, que vai virar como se fosse intuição. Simplesmente parece que vai aparecer. Né?
E é claro que não são coisas assim aleatórias, né? E que vão ser consolidadas à medida que você faça uma análise reflexiva e crítica. Eu tive aqui um insight e não coloquei esse insight à prova. Fatalmente você pode incorrer num insight que não teve nada a ver. Você tem que fazer um escrutínio de modo que a tese e a antítese seja colocada em prova para que você decida, não, realmente esse insight, essa intuição que eu tive aqui faz sentido. Não é só sair fazendo e tá feito, não. Tá? Bom, e aí, como o objetivo é você deixar isso mais sistematizado possível, como é que se procede? Você faz uma codificação, que é as unidades de registro do texto, e você vai agrupar essas unidades de registro, esses códigos, em categorias, né, que podem ser enxergados como a classificação desses elementos, né, do conjunto do texto, e que vão ter essas categorias relação direta com o quê? Com a teoria que você formulou. E aí o trabalho ele vai ter valor quando você conseguir enxergar essas categorias no estudo, nas respostas que você teve, e quando você vai além, quando novas categorias que não estavam previstas na teoria preliminarmente elaborada emergirem. E aí você vai dar uma grande contribuição. Então você vem lá explicando determinada coisa, olha, isso tá na teoria, foi assim, realmente esses mecanismos funcionam dessa forma, esse aqui não funciona por causa disso, que é a condição do meu estudo, mas uma categoria que não estava sendo levada em consideração apareceu. Aí, pá, tu tem uma grande contribuição quando tu está fazendo essa tua análise, né? E aí a codificação, que é a unidade menor de registro, né? Por exemplo, você pode fazer um recorte temático, né? Ou por palavra, ou por frase, de modo que você possa, de uma frase, você tirar um significado ali que depois você possa relacionar nas categorias e entre as categorias e explicar o que é que está ocorrendo ali. Então, é uma releitura de todas as entrevistas, de todos os documentos, de todas as coisas que você está fazendo na análise de conteúdo do seu estudo, certo? E aí, essa categorização, né, desculpa, ela possui alguns critérios, né, que devem ser observados. Esses critérios estão aqui, tá? Exaustividade, exclusividade, concretude, homogeneidade, objetividade e fidedignidade. Então, quando você vai fazer essa análise de conteúdo, levando isso em consideração, e quando você deixa isso explícito no seu texto, isso vai aumentar sobremaneira a confiabilidade daquilo que você fez. Então, o que é que significa exaustividade, né? Incluir todos os elementos do tema que você está abordando. Exclusividade, aquela categoria, né, aquele elemento que você está classificando, você não pode classificar em diferentes categorias. Tem que permanecer a um. Concretude, então, termos muito abstratos, eles podem dificultar essa classificação. Tem que ser homogêneos, né, baseado no mesmo princípio de classificação, né? Então, vou separar por cor e aí depois aparece uma categoria peso, aí fica estranho, né? E definir claramente as variáveis ou indicadores para você colocar esse elemento na categoria. Claro que vai ficar um pouco mais claro quando a gente fizer aqui o exemplo, né? E, e acho que vai ficar mais claro o retorno a essa questão, tá? Bom, na codificação e categorização, né, você tem que tentar destacar, né, ali naquelas primeiras análises, na pré-análise, ali na exploração do material, antes de tentar fazer mesmo uma categorização, você começa a observar palavras que se repetem, frases que se repetem, padrões que se repetem, formas de se pensar e acontecimentos, né? Então você começa a entender o padrão, né? E aí você vai resgatar o quê? Regularidades, padrões, tópicos,
e aí escrever essas palavras que representam esses tópicos e padrões, de modo que você possa fazer essa codificação. Tá? E aí, um dos pontos interessantíssimos que depois nós vamos ver que o nosso sistema, o software, vai permitir é justamente manter essas informações de codificação. Qual é o nome do código? Certo? Quem codificou, caso a pesquisa seja feita em equipe? A gente teve uma experiência recente agora, né, em que a gente fez análise de conteúdo, várias pessoas, eu, Paulo, Larissa, né, e a Gabi, sobre no mesmo trabalho, né? Então, diferentes entrevistas, diferentes diretores, com as mesmas perguntas, e a gente tinha que tentar chegar em uma categorização, uma codificação semelhante. Não podia ser cada um atirando para um lado, né? E a base disso era o nosso referencial teórico. A data, às vezes você, ao longo do tempo, você tem novas reflexões sobre aquele código que você pode querer mudar, né? O que você quis dizer daquele código, o que é que significa aquilo ali, e outras anotações que você possa manter. Então, o sistema ele vai lhe gerenciar essas informações muito mais facilmente do que se você fizer à mão. Nós vamos fazer um exercício aqui à mão, mostrando passo a passo, para compreender tudo isso, e vocês vão ver, é possível fazer à mão, mas que dá um trabalho desgraçado, uma pequena pergunta de um exemplo de um livro. Imagine você fazer de 10 entrevistas da sua dissertação, cada um com 40, 50, 60 minutos, que dão ali, sei lá, 15, 20, 30 páginas de transcrição. Aí fica completamente inviável, você se perde nesse mar de dados. Ou se você não se perder, você talvez deixe de usar em toda a extensão o potencial daquilo ali. Então, a ideia é que a gente possa extrair ao máximo de todas as etapas que a gente fez esforço aí na nossa pesquisa. Extrair o máximo dela, não perder nada. Tá? Então, aqui um exemplo, né, dessa atividade. Foi feito um estudo, né, com assistentes de pessoas que sofrem de demência, né, e foi feita a entrevista com esse cara, né, o Barry, que está cuidando da sua esposa, da sua mulher, que tem Alzheimer. Essa pesquisa ela tinha o objetivo de analisar as dificuldades dessas pessoas e identificar as adaptações e novas atividades aplicadas em função dessa condição adquirida de Alzheimer dessa pessoa. Né? Então, o foco é os assistentes dessas pessoas. Tá? E aí, o entrevistador faz uma pergunta. Você teve que abrir mão de alguma coisa que você gostava de fazer que fosse importante para você? Certo? E aí, a resposta, né? Bom, a única coisa de que eu realmente abri mão é, bom, a gente saía para dançar. Bom, ela não pode mais fazer isso, então eu tenho que ir sozinho. Essa é a única coisa realmente. E íamos jogar boliche no centro esportivo, mas claro, isso está fora de cogitação. Então a gente não vai mais. Mas eu consigo fazer ela ir ao clube, descendo a rua, alguns sábados, aos bailes. Ela se senta e ouve música, tipo, fica umas horas e se cansa. E assim se faz um fim de semana bonito. Eu saio com ela para dar uma volta de carro. Essa seria a coleta de dados. Você fez a pergunta, a pessoa respondeu. Então, a primeira etapa, que é a pré-análise, né? Aquela etapa em que nós vamos o quê? Nós vamos organizar o material para fazer a análise de conteúdo. O que seria isso, né? Bom, seria tão somente separar esse texto, né, em unidades semânticas, né, em frases. E aqui eu separei em 6 frases, né, só para deixar simplificado, para a gente poder começar a fazer a nossa análise. Então, aqui na primeira quebra aqui do texto, e aí o software, por exemplo, o software de análise de conteúdo que nós vamos usar, faz isso automático, né? Já vai ficar tudo lá numerado para que você possa ir analisando, né, automaticamente. E aí vem, bom, a única coisa de que eu realmente abri mão, bom, a gente saía para dançar. Lembre-se, nesse momento que nós estamos aqui fazendo essa análise de conteúdo, a gente tem que ter em mente os objetivos da pesquisa.
Certo? Então, nós queríamos o quê? Saber as dificuldades desse cuidador e identificar o quê? Adaptações e novas atividades que foram feitas. Então, quando eu pego esse textão aqui, certo? Eu poderia codificar outras coisas, certo? Mas o que objetiva a pesquisa é saber o quê? As dificuldades, o que se deixou de fazer, o que começou a se fazer de novo. Então, aqui, né, dentro da própria pergunta, você deixou de fazer alguma coisa, você já está direcionando quais são os códigos que você quer levantar. Então, aqui, o primeiro código nessa primeira frase foi dançar, é uma atividade que ele teve que abrir mão, né? Depois, trecho 2, né? Não foi codificado nada, porque ele só complementou a informação da primeira. No trecho 3, ele menciona que eles iam jogar boliche, então você tem um segundo código, boliche, que representa essa informação que está aqui. No trecho 4, né? Também é uma complementação, dizendo que não dá mais para fazer isso. Mas no 5, ele começa a dizer outras atividades, veja, era o objetivo da pesquisa, ver as adaptações e as novas atividades que começaram a ser implementadas. Aí ele começa e fala, mas eu consigo fazer ali ao clube. Então, o clube é um código, né? Descendo a rua alguns sábados, aos bailes, então, ir ao baile, ela se sente, ouve música. Música, outro código, certo? Veja que esse exemplo assim, bem solto, digamos assim, é porque a gente não precisaria de uma teoria ou de um conhecimento aqui sobre um determinado assunto, se a gente estivesse analisando algo sobre BIM, algo sobre Covid, como era a nossa pesquisa, algo sobre outra coisa, né? Então, só para tentar que a gente marque aqui a dinâmica de construção dessa análise, tá? E quando você faz isso, nesse pequeno trecho, você, claro, vai fazer isso em várias entrevistas, para você poder fazer o quê? A categorização desses códigos, de forma que você dê um significado maior do que simplesmente esse código solto aí dentro desse texto. E aí você não vai precisar apresentar esse texto, você vai apresentar essa categorização. Então, um exemplo aqui, objetivos específicos dessa pesquisa: analisar as dificuldades, identificar as adaptações, blocos de discussão, isso aqui seriam aquelas temáticas dos objetivos específicos dentro do nosso próprio roteiro de entrevista, os códigos que a gente identificou como, né, dança, boliche, eles estão dentro dessa temática, e as adaptações tem aqui clube, baile e música. Então foram criadas as seguintes categorias: atividades conjuntas interrompidas, certo? Atividades mantidas, tá? E aqui está errado, eu devo ter copiado errado, e novas atividades conjuntas, ir ao clube, né? Ir ao baile, ouvir música. E os exemplos de fala que você tem como a comprovação, evidenciação dessa sua análise. Isso aqui é uma forma de você expor essa categorização que você fez, certo? É claro que aqui é um tema muito assim aberto, um tema um pouco mais diferenciado, só para a gente entender a dinâmica, tá? Mas aí você precisaria explicar essa categoria com mais propriedade, se é necessária alguma definição com citação, e aí você utilizaria isso, beleza? E um último exemplo, né, de categorias que surgiram, né, que a gente poderia criar, que não estava previsto aí no trabalho, ou que não era um objetivo assim, por exemplo, nessa última frase.
Nessa última frase, ele coloca que assim se faz um fim de semana bonito. Eu saio com ela para dar uma volta de carro. Aqui a gente poderia classificar, e aqui isso aí é da sua reflexão, é o sentido da vida e do relacionamento. Então, eles não só deixaram de fazer coisas juntas, né? Como eles adaptaram-se a essa nova condição, como eles criaram novas condições, e isso, de algum modo, é um novo sentido de vida. Então, você poderia imaginar outras categorias para agregar ainda mais essas etapas que a gente fez anteriormente. Então, você pode ter a categoria, subcategoria, tá? E os códigos, de modo que você tivesse essa explicação melhor construída, certo? Então, assim, era um exemplo bem simplificado, né? Só para a gente entender essa dinâmica: pré-análise, exploração, codificação e categorização. Agora eu vou mostrar 2 trabalhos do GERCOM, nosso, né, que usam disso aí para a gente fechar esse fundamento, tá? Deu para entender, foi rápido, foi devagar, fez sentido. Essas discussões online, hein, professor? Todo mundo caladinho. Tava no... Eu entendi, tranquilo. Tá. Alguma dúvida aí, pessoal? Algum questionamento? Não, só ressaltar Pode seguir, cara. realmente. Vai, Larissa. Não, Larissa ia falando. Fala, Larissa. Não, só ressaltar realmente a importância de você estar com o objetivo da pesquisa bem claro, né, Cândido? Porque senão a gente pode acabar causando e gerando vários códigos que vai dificultar essa análise, mas que no final também não são proveitosos. E foi até uma grande dificuldade que a gente teve no trabalho lá da Covid, porque a gente não participou da concepção inicial do roteiro de entrevista, né? Então a gente não tinha o porquê de algumas perguntas atrás da pergunta, e a gente ficou, né, tendo que enxergar isso daí. Então, assim, cada pergunta tem um porquê, se conecta com um objetivo que você tem no seu trabalho. Então, quando você desconhece essa relação, meu amigo, você vai ficar, né, padecendo aí para poder fazer análise, para poder executar o seu trabalho. Então, essa tríade de questão, pesquisa, objetivos e abordagem teórica, ela tem que desaguar nesse método de pesquisa que vocês vão usar. Beleza? Bom, então, vamos aqui aos 2 exemplos, né? Então, botar o nosso na reta, né? Digamos assim. Será que a gente está fazendo isso, né, nesses trabalhos? Então, eu peguei 2 exemplos aqui de um trabalho nosso de 2018 e de um trabalho nosso agora de 2022, né? E tem uma razão para essa diferença, porque vocês vão observar na apresentação dos resultados que ambos os trabalhos são análise de conteúdo e ambos os trabalhos têm um viés e uma pegada diferente. E ambos os trabalhos eles têm sua aceitação a depender de onde você está trabalhando, tá? E eu queria que isso também ficasse registrado aí por detrás dos exemplos e dessa parte da análise do dado em si. Então, essa pesquisa aqui, né, do Sávio, né, comigo e o professor Barros Neto, né, publicado no Ambiente Construído, que tinha como questão de pesquisa saber quais eram as características, os papéis e os processos de um sistema de medição de desempenho de empresas construtoras. Então, o objetivo era analisar, né, por meio de estudo de caso múltiplo e exploratório, essas características, papéis e processos em 4 empresas de construção na cidade de Fortaleza. Tá? Então, veja só. Primeira coisa, está alinhado a questão com o objetivo. Não foi colocado objetivos específicos aí, mas quando você coloca, fica mais claro ainda a relação que você tem com a análise de conteúdo. Como suporte teórico, né, foram estudados a medição de desempenho no âmbito geral, né, e no âmbito da construção em particular,
de modo que dessa reflexão a gente conseguiu extrair as categorias principais de análise, que já foi trazida desde a questão. Ó, eu quero saber as características, os papéis e os processos. Né? E o que é isso? Então, todo o referencial teórico foi construído em cima de mostrar o que se tem de conhecimento sobre isso. A argumentação era, olha, você tem um sistema de medição de desempenho, você tem que ter um sistema com indicadores, que tenha uma infraestrutura de suporte, né, que possa medir, gerenciar, comunicar, influenciar o comportamento, propiciar aprendizado e melhoria. Isso é feito através dos processos de definição do indicador, de coleta e processamento, de gerenciar essa informação, de avaliar e premiar e revisar o sistema. Foi feita essa construção em geral, e como é que isso está nos estudos, né, de medição de desempenho dentro do setor da construção. Né? Então, em 2016 foi publicado um trabalho com esse viés que analisava 24 modelos da literatura e dizia, ó, a gente faz isso, a gente não faz aquilo, a gente precisa melhorar aquilo, aqui a gente precisa isso e aquilo, não. Dentro do contexto da construção. Né? E aí foi feito o estudo, né, que só o desenho da pesquisa, foi feito 10 entrevistas com 4 empresas, em 4 empresas, né, então era um estudo com 4 empresas, de modo que foi feita essa análise aqui do conteúdo, né, para identificar as oportunidades de melhoria para os sistemas aí dessas empresas. Então, ponto 1. No método de pesquisa, né, foi colocada essa questão de como foi feita a análise de conteúdo da seguinte forma. A gente pegou um extrato de uma pergunta, como a gente fez ali no fundamento, separou aí em 8 pontos e marcou, né, a codificação que a gente estava interessado. Então, aqui a gente queria saber qual era o significado de indicador de desempenho, né, de desempenho em geral, na verdade, né, e do sistema de medição de desempenho, e aí o presidente de uma construtora respondeu. Né? E a gente percebeu essa questão de avaliar, saber se está melhorando, né? Relacionado ao desempenho financeiro, qualidade da construção, no prazo, expectativa de cliente, de novo aqui, ganhar dinheiro relacionado à questão financeira, retorno financeiro, certo? Ganhar dinheiro, construir no prazo, atender a qualidade, certo? E aí, isso foi observado nas 10 entrevistas, das pessoas diferentes entrevistadas, de modo que fossem reconstruídos ou reorganizados da seguinte maneira. Né? Categoria, retorno financeiro, qualidade, prazo, satisfação do cliente. O conceito norteador, ou seja, a definição dessa categoria, seriam aquelas informações que falavam sobre os resultados operacionais da empresa em dinheiro. Então, na nossa codificação, a gente, isso aqui está vinculado à operação da empresa em dinheiro. Qualidade, quando estava se falando em construir bem, né, de acordo com as especificações e funcionalidades. Está aqui os códigos, ó. E está aqui a frequência de ocorrência desses códigos por empresa, por entrevistado de cada empresa, certo? Veja que dessa forma aqui, diferente do exemplo preliminar, né, a gente já está com um viés mais quantitativo. A gente já está mostrando a quantidade de códigos e a partir dessa quantidade de códigos é que a gente vai extrair algumas reflexões. Essa abordagem ela é mais típica num campo mais positivista que a gente chama, né? Que é o caso mais da engenharia. A gente tentar dar mais objetividade àquela dado qualitativo que a gente obteve, para ter alguma penetração. Então, esse estudo é da ambiente construído, então foi nessa pegada, digamos assim. Tá? Então, nos resultados e discussões, eles apresentaram nesses 4 blocos, né? Como foi que foi apresentado? Olha só, aquilo ali foi só um exemplo do que apareceu naquela entrevista.
naquela entrevista, para aquela pergunta, quando se junta tudo, né, os significados das empresas para desempenho, aí foi feita essa consolidação. E aí, quando você avalia isso em ordem de importância, ó, que é o que o código está lhe dando aqui, você tem como afirmar, por exemplo, que o desempenho, né, para as empresas construtoras, né, traduz-se em satisfação dos clientes, em competitividade, em maior importância do que prazo, custo, retorno financeiro, marca da empresa e qualidade. Então, a partir dessa quantificação, você ordenou e mostrou aquilo que tinha maior impacto dentro daquele seu estudo, certo? Do que significa desempenho. Desempenho, para eles, a coisa mais importante é a satisfação dos clientes. Aqui, motivos para o uso dos indicadores. Então, foi lá categorizado de acordo com os papéis da medição de desempenho. Lembra? Ó, gerir estratégia, avaliar, enfim. Também foi ordenado. Veja que apareceu bem mais, né, a quantidade de códigos aqui, 48 vezes os códigos ligados a fazer a gestão da estratégia durante das 10 entrevistas. Tá? No processo de medição foram mostrados quadros comparando características notáveis, então, características relacionadas ao manual de indicadores, relação com os objetivos, forma de indicação, e veja aqui que é bem descritivo, assim, bem realmente objetivo. Não tem muita interpretação, exposição da fala dos respondentes e conectar com não sei o quê e fazer alguma coisa, que é a outra abordagem do outro exemplo, só para que fique registrado essas duas, que existem essas possibilidades. Então, aqui um exemplo de apresentação de resultados. Tá? Nessa outra pesquisa que a gente fez recentemente, já está num simpósio do campo de ciências administrativas, que é o simpósio, tá? E aí eu quero mostrar ele só para vocês verem a outra pegada de apresentação de resultados, que também é de análise de conteúdo. Essa primeira forma, num journal de engenharia, né, com foco mais nos indicadores quantitativos, nas características assim específicas. Tá? Já nesse aqui, a gente já traz uma abordagem mais interpretativa e até mais ligado, de algum modo, a uma questão mais fenomenológica, a gente chama, né? Um estudo de qualitativo de base fenomenológica. Nessa pesquisa, a gente queria saber qual é o papel do BIM na transição para a sustentabilidade do setor de construção civil, certo? Então, o objetivo era investigar o papel do BIM na transição, e para que isso fosse possível, a gente linkou 4 pontos, né? Que é descrever como o BIM tem sido adotado no setor, analisar as interações entre os atores nesse processo de interação, identificar os fatores que facilitam e os que dificultam essa adoção, e analisar como e né, e como o BIM promove a sustentabilidade no setor, certo? Então, é um outro exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês com essa exposição de resultados de uma maneira mais diferente. O suporte teórico desse trabalho era BIM e sustentabilidade, e o que significa aquela questão das transições que estava desde lá do título, né, desde da pergunta de pesquisa e dos objetivos. Então, essa perspectiva multinível de transições sociotécnicas, que é esse framework aqui, ele guiou quem é que nós íamos entrevistar. Então, nós entrevistamos pessoas de diferentes pontos aqui do que ele chama de regime sociotécnico. O regime seria a forma dominante como se faz alguma coisa, no caso, como é que a construção civil hoje faz projetos? CAD. De maneira mais geral, em larga escala, CAD. Né? E aí nós fomos perguntar a esses atores, né,
como é que eles estão vendo a questão do BIM, e aí o BIM foi considerado como uma inovação no nicho, ou seja, uma nova forma de fazer projetos, que está aqui embaixo. Essa nova forma de fazer projeto, ela está sendo o quê? Ela está sendo influenciada pelos atores da construção, de modo que ela vai subir, ser de algum modo aproveitada, ser de algum modo transformar a forma como se faz projetos hoje. Devido a quê? Devido a certas condições, como, por exemplo, sustentabilidade, que em causa, que faz com que nós procuremos novas formas de se fazer uma determinada coisa. Então, esse estudo queria saber o quê? Olha só, o BIM é uma inovação, está sendo adotado para o setor de construção, e isso aqui vai ficar com uma nova cara. Essa nova cara torna o setor de construção mais sustentável? Então, quem é que a gente precisa perguntar? O que é que a gente precisa perguntar para poder entender isso? Então, o framework teórico, ele deu suporte exatamente para isso, certo? Então, a pesquisa ela foi feita, né, com 7 entrevistas em profundidades. As entrevistas, elas tiveram essa parte de caracterização dos respondentes, da instituição, aí a parte de implantação do BIM, como é que está sendo implantado, o que é que está impedindo essa implantação, ou que oportuniza isso, e como o BIM contribui para a sustentabilidade, ó. Exatamente os objetivos específicos. A influência do nosso referencial teórico aqui, ó. Quem foi que a gente entrevistou? A gente entrevistou essas 7 pessoas da ciência, da indústria, certo? E do nicho, certo? Lá do aquele regime. Ah, mas você disse lá que tem negócio de indústria, política, cultura, como é que você verificou isso? Isso foi contemplado por meio de análise documental, de modo que a gente pudesse identificar as pessoas que estão envolvidas nesses documentos, o histórico de ações de instituições formais, né, políticas, CEBIC, Sinduscom e tal, para fazer o BINS acontecer no Brasil, especificamente no Ceará, que é o nosso estudo de caso, né, digamos assim. Então, foi contemplado por isso. Então, você vai fazer a triangulação dessas múltiplas fontes de evidência nessa sua análise de dados. E aí veja como foi diferente a forma que nós apresentamos os resultados, que aí são outras possibilidades a serem consideradas na exposição dos resultados de vocês. Bom, no tópico de adoção do BIM, nós fizemos essa timeline saindo de 1960 até 2020, contando um pouco dessa história do BIM, desde das primeiras ideias conceituais, as primeiras ferramentas BIM no mundo, chegando aqui mais ou menos na década de 2000 a 2020, aos esforços de adoção e posterior institucionalização do BIM, né, no Brasil. O que é que a gente está dizendo aí por institucionalização? Pô, agora tem a lei de licitação, né, do governo federal, que de 2021 a 2028 tem várias etapas que faz você ter que usar o BIM se você quiser trabalhar com obra pública. Então, isso aí é um indicador de que realmente o negócio está acontecendo. Então, foi contada essa história, de que forma? Mostrando recorte das falas, né? Mostrando comparação dessas falas com os documentos, certo? Com a literatura. Então, por exemplo, o que a gente observou é que o BIM começou de uma forma muito individual, com esforço ligado à academia. Aí tem um estudo, né, lá que mostra um bibliométrico lá no ambiente construído da professora Regina Ruschel, que em 2000 não tinha nenhum trabalho tinha 2 trabalhos de congresso falando de BIM. Em 2015 você já tinha até tese. Então você junta uma coisa com a outra, opa. Então aqui já estou pintando, já estou realmente juntando essas pontas. Então, documentos, literatura, as entrevistas, dentro dessa sua análise, dessa sua percepção, tá? E aí, dentro da adoção, o que é que a gente fez? Identificou os fatores que facilitam a adoção do BIM, né? Os fatores que motivam, né? Aqui, ó. Então, isso aqui é outra forma de mostrar aquele quadro que eu mostrei lá atrás, né? Que na primeira exemplo assim, geral era
um quadro só com dados qualitativos. No segundo era com os indicadores numéricos. Nesse caso aqui, a gente está mostrando não só que existem as categorias e os códigos, mas uma relação entre eles. Tá? Então, os fatores de adoção começa aqui, certo? Tá? Eles são causa, né, de alguns atributos percebidos dessa inovação, né, como demonstratibilidade dos resultados, né, vantagem relativa dessa questão. Aqui tinha mais outros dois que foi emitido, porque está aqui, ó. São 4 ligações, porque tem 4 subcategorias aqui ligadas a atributos percebidos que causam a adoção do BIM. Foi identificado 19 menções de vantagens relativas, que foram agrupadas em quê? Ó? Otimização de recursos, melhoria da concepção do projeto, facilidade de compreensão, entre outros. Só que esses atributos percebidos, eles vão ser o quê? Eles vão estar associados com as categorias dos adotantes, as características pessoais. Por exemplo, a gente viu que uma pessoa mais nova, ela tem mais facilidade de lidar com tecnologia, então mais propícia a usar o BIM, então facilidade de lidar com tecnologia, enquanto pessoas mais antigas, né, mais velhas, iam ter essa dificuldade, então é mediado por essas características da pessoa, as características da organização, então o nível de gestão da empresa. A gente viu, por exemplo, que, olha só, tudo isso que eu estou falando está nas entrevistas que foi codificado e apresentado dessa forma, tá? Nível de gestão, por exemplo, o pessoal diz o seguinte, olha, quando você implanta o BIM em uma empresa que não tem uma base histórica de gestão, tipo, eu sei o custo dos meus últimos empreendimentos. Como é que ele sabe que, ao ter adotado o BIM, ele teve algum ganho no custo desse empreendimento? Como é que ele sabe que ele teve algum ganho no prazo? Ele não consegue mensurar. Então, se você tem uma empresa que tem um nível de gestão mais estruturado, mais bem registrado, naturalmente você consegue perceber que o BIM foi, sim, uma vantagem. E outro ponto que foi muito marcante foi essa questão da diretoria estar engajada. Né? Ou seja, uma abordagem mais top-down do que bottom-up, né? Que foi muito mencionado que quando essas iniciativas de adotar o BIM, elas nascem das pessoas que estão ali no operacional e tal, chega uma hora que esbarra lá na parte de cima e a coisa não anda. E fatores de mercado, como, por exemplo, a concorrência, ou seja, quando você tem mais concorrentes indo para o BIM, você acaba tendo que ir, senão você vai ficar para trás. Isso é visto como diferencial competitivo e o pessoal entendeu que era uma demanda, uma tendência de mercado. Isso está fazendo, né, com que as pessoas adotem o BIM. Olha só quanta explicação eu dei por uma figurinha que representa tudo isso. E é óbvio que eu não estou lembrando de um bocado de coisa que foi escrito no trabalho, né? Que agora aqui eu não só peguei a figurinha e disse, não, o que lembrar lá vai valer a pena a gente mostrar, tá? Então, aqui foram outras figuras que a gente colocou, ó. Na adoção a gente identificou as barreiras, né? Aí, essas barreiras, elas têm que estar ligadas justamente com aquele framework teórico. Nos estudos lá com a transição, a gente não está mais interessado só com as barreiras técnicas. Ou seja, a gente está interessado em entender o quê? As questões culturais do setor, né? Do mercado, as questões político-institucionais, e se você for olhar até em paralelo com aqueles estudos do SUCA, né? Políticas, processos e tecnologia, é como se a lente de transições ele explodisse aquilo ali ainda melhor. Tá? Porque você vai para uma abordagem cultural cognitiva, que se você for olhar depois é um outro ramo de estudos que o próprio SUCA desenvolve dentro de ensino de BIM, né? As soft skills, as hard skills que o cara tem que ter para usar o BIM. Então tá tudo aqui também. Só que numa outra lente. Ou seja, as categorias vieram do quê? Dessa teoria.
É tanto que as barreiras tecnológicas aqui não foram nem explodidas, porque essas barreiras tecnológicas elas são bastante conhecidas por nós, pela nossa tradição de pesquisa em BIM. A gente tem muita consciência disso, certo? Aí é complexidade inerente, organizacional, enfim. Só que para exemplificar, certo? Foi feito, no fim, foi feito, né, essa relação, né? Então, o que é que a gente disse? Olha, nas dimensões científicas, política, regulatória, cultural, usuário, mercado e indústria, como era antes do BIM e com o nosso estudo, como é que a gente está enxergando? Então, por exemplo, antes do BIM, as pesquisas de TIC eram limitadas. Uma das entrevistadas disse, olha, estourou as pesquisas em TIC na rede TIC HIS, financiada pelo FINEP em 2010, em que uma das grandes correntes era o BIM. E depois foi se percebendo que o BIM era, na verdade, o pivô para as outras coisas irem para frente. Então, muita pesquisa que a gente tem, quando a gente fala de gestão e TIC na construção, a gente tem o quê? Tem um BIM no meio, certo? Então, teve essa explosão de pesquisa, né? Antes, a avaliação, né, da sustentabilidade, já trazendo aí um pouco para essa questão de sustentabilidade, era fragmentada e pontual, agora a gente tem uma avaliação com modelos dinâmicos, então a gente pega o BIM ali, aumenta, diminui uma parede, automaticamente você já tem alguns resultados que vão dizer se a obra é mais sustentável ou não, você permite essa simulação. No campo político regulatório, eram projetos convencionais com exigências exclusivas de custo, né? Essa questão do movimento científico, ele foi trazendo tanto um conhecimento estruturado para as empresas poderem usar, como para os governos, né? Fazer subsídio de políticas públicas e de regras. Então, a gente viu o nascimento da norma BIM, né, que é a padronização de informação, e mais recentemente do decreto federal que institui o uso do BIM. Isso só foi possível por quê? Porque teve toda essa articulação científica por detrás, claro que com a, a, a interação com a indústria. No campo cultural, foi muito marcante o pessoal dizer, olha, com o BIM eu consigo explicar melhor para o meu cliente o resultado do meu projeto. Então, facilitou. Os clientes eles conseguem visualizar mais fácil as alternativas projetuais e os benefícios. E, inclusive, os benefícios de uma construção mais sustentável. Certo? Então, de novo, né, era exemplo de outro trabalho feito, né, no campo de nossa atuação de gestão da construção, só que agora com uma pegada mais interpretativista. Então, nós vimos um bem focado na questão de indicadores quantificáveis e um outro com essa pegada mais interpretativista, que foi esse segundo aqui que eu mostrei para vocês, certo? Para ver a quantidade de opções que a gente tem dentro de uma mesma análise de conteúdo, como mostrar ela com um viés mais quantificável ou com um viés mais interpretativista. Aí você vai escolher de acordo com o quê? Com a maturidade do campo que você está estudando, óbvio, e com o viés da publicação que você quer fazer. Você quer ir para um lado de uma ciência social, estudos organizacionais, você tem que ir para essa pegada mais interpretativista. Razão pela qual esse estudo de BIM, que eu fiz, né, com apoio do professor, né, que agora está como meu co-orientador do doutorado, né, junto com o professor Lázaro, né, e por causa que meu doutorado é nas ciências sociais aplicadas, então, com esse viés. E o viés anterior, que eu estava 100%, né, PEC, então, uma pegada mais hard, mais quantificação, certo? Eu quis trazer esses dois mundos aqui como exemplo para vocês. Espero que tenha suscitado aí as reflexões. Então, no final das contas, né, o que foi discutido aqui é o que seria essa análise de dados, que a gente viu que é esse processo de transformação, desde a escolha de que dados coletar, da teoria que vai embasar essa transformação de dados em insights,
a análise de conteúdo com os seus procedimentos, né? Um conjunto de técnicas para sistematizar as informações de uma comunicação, né? Trazendo indicadores que eu possa fazer inferências, né? Que eu faça essa extrapolação, né? E a comparação entre os dois exemplos mostra o viés mais positivista e o viés mais interpretativista dentro do uso da análise de conteúdo. Era isso que eu tinha preparado para vocês. Não sei se foi claro o suficiente, e espero que tenha sido e que tenha gerado essas reflexões. Eu sei que está todo mundo muito caladinho, mas eu espero que agora a gente possa falar melhor. Vamos lá, Paulo. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, ao Cândido por essa aula incrível sobre análise de conteúdo, né? E mais uma vez reforçar aqui o meu anseio de que durante o nosso conturbado momento de mestrado, alguns conceitos, né, alguns conteúdos a gente vai estudando de uma forma muito geral. Eu acho que a parte de metodologia científica, que é muito importante para o nosso trabalho, precisava, né, assim, de uma abordagem mais objetiva e prática, como a que o Cândido nos mostrou. Porque dessa forma eu consigo entender perfeitamente o que a Bardan queria falar, né, com que aquele conceito dela de pré-análise, né, das 3 etapas lá da análise de conteúdo, a gente consegue ver muito melhor. E enquanto a gente está desenvolvendo a nossa pesquisa, estudando esses conceitos de pesquisa qualitativa ou quantitativa, dependendo de quem estiver aplicando, né, a gente meio que vai fazendo com base em uma teoria muito abstrata, sabe? Acaba que a nossa pesquisa, por exemplo, a minha pesquisa é uma que eu admito que a minha análise de conteúdo ficou muito fraca, né? Eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia dessa diversidade, né, dessas possibilidades de aplicar tantas ferramentas para um único conceito que é a análise de conteúdo. O que eu consegui fazer, né, na minha pesquisa? Eu fiz uma análise praticamente de discurso, né, como o Cândido falou, e analisando as entrevistas, né, a fala do pessoal, como que eles demonstravam, né, parte dos riscos da Covid, que é o assunto da minha dissertação, mas eu não tive assim essa visão prática, né, aplicada de desenvolver uma análise de conteúdo efetiva, né, criando códigos, fazendo correlações, né, e mostrando essa análise mais completa. Infelizmente, essa análise mais completa vai ficar para os meus próximos trabalhos acadêmicos, né? Vou aproveitar muito esse mini curso aí que o Cândido deu, essa gravação, acho que vai ficar aqui comigo agora no meu computador, para eu desenvolver as minhas próximas pesquisas, né? Já que eu gosto muito, né, da análise qualitativa. E fazer da forma correta agora. Ok, Paulo. Acho que é importante, né, você mencionar isso aí. A gente tem que estar sempre procurando evoluir, né, hoje se tornou mais acessível, né, acessível como é que eu ia falar? A essas técnicas, né, e tudo mais, softwares, né? Então, acho que isso é bem interessante. E eu acho que a gente tem que investir, né, nessa questão aí dos estudos qualitativos, uso dessas metodologias que ajudam, né, a construir o conceito, né, e assim dão mais robustez ao trabalho, né? Então é importante que todos, aí é importante que daqui para frente a gente use bem forte isso aí. Renata? E assim também, Paulo, lembrando que o teu trabalho acabou sendo também um fruto da pesquisa lá do Covid, e é como a Larissa colocou, que como não fomos partícipes nesse processo, né, desse planejamento, dos questionários e tudo, aí ficou tudo mais difícil, né, que poderia ter facilitado esse processo, até
chegar a quantificar, né, a melhorar e como analisar, mas exatamente porque nesse planejamento a gente não estava junto. Acho que o principal fator foi isso aí também. Exatamente, Renato. Inclusive, eu acho que uma outra coisa que a gente podia fazer, né, professor, era, por exemplo, na disciplina de metodologia científica, lá no mestrado, o professor Eduardo ele costuma aplicar um programa lá para análise quantitativa, né, um programa mais na parte de estatística. E a gente podia trazer o Atlas TI, né, para a parte de análise qualitativa. O problema do Atlas TI, assim, de usar, é o tempo. Tá entendendo? A não ser que a gente use, que a gente tenha aula de análise de dados, né? Que lá é dividido. Podemos pensar nisso aí. Eu acho que é interessante. Eu vou pensar nisso aí. Eu vou ver como é que a gente consegue encaixar isso aí. É porque o problema é que a disciplina ela é 3 em 1, né? A disciplina de metodologia. Né? É isso mesmo. Esse é o ponto. Mas vamos lá. Acho que é uma boa ideia. Vamos lá, pessoal. Quem mais aí se habilita? Mas eu acho que Diga, Sandra. Diga, Cândido. Vou aqui só até colocando, quando o Cândido falou, né, dos indicadores lá, né, é uma ferramenta extremamente útil e importante quando, por exemplo, a gente quer criar índices para poder analisar e comparar, né, diferentes empresas, diferentes tipos de ações que estão sendo realizadas. Então, por exemplo, um índice de desempenho, a partir do momento que a gente sabe quais são os indicadores, né, as componentes de cada um daqueles indicadores, e que você pode, não de uma forma subjetiva, assim, sem saber de onde veio, mas a partir dessas informações que foram coletadas, dar pesos a isso aí, né, se torna extremamente importante, porque você não vai deixar componentes de fora, né, indicadores de fora, mas você vai ponderar em relação àqueles que realmente se mostram mais importantes para aquele setor. Né? Isso aí também é bem legal. Sim. Larissa, eu diga acho aí, vai lá, Cândido. eu acho que essa angústia que o Paulo passou, né? Que o Paulo está passando na disciplina, eu também passei, porque as disciplinas em si, elas são um ponto de partida, né? Como eu considero essa reflexão de hoje, como ponto de partida, despertar o interesse para que você se aprofunde e aplique na pesquisa, né? Talvez exemplificar, mostrar, já possa ser esse ponto de partida, né? Dentro da disciplina lá, né? E aí, o ideal e aí o exercício, o grande exercício é justamente a gente tentar fazer isso nos artigos das próprias disciplinas. E tirando as dúvidas com quem já fez, com o professor da disciplina, com os colegas do grupo. Eu acho que é isso que faz a gente realmente seguir, né? Renata? E assim, lembrando que os nossos mestrados, né, eles são mestrados acadêmicos. Né? Um diferencial também do mestrado profissional é que ele vai trabalhar muito mais isso aí, né? A gente está trabalhando muito mais como o Cândido coloca, né? Nessa linha de fomentar o conhecimento para que se também busque, né, mais esse trabalho de acordo com o viés que cada um quer seguir. Mas lembrando também esse aspecto, né, Marjane? Sim. Mas, George, por favor. Bem, até eu falei para o Cândido aqui em off, né? A gente está aqui, a gente se fala pelo WhatsApp. Então, resolvi expor também para vocês, sim. É o que o Cândido falou, né? Também na minha época, senti essa falta. O Cândido, com o tempo, foi estudando muito metodologia científica, né? Aprofundando. E uma coisa que eu falei para ele aqui em off, assim, ele trouxe um exemplo voltado para nós, para o nosso meio, que é o meio da engenharia civil. Então, ficou muito mais didático, ficou mais fácil de entender. Né? Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade de estudar metodologia científica por achar algo abstrato. E eu vim de um meio das ciências exatas, eu vim de cálculos, eu não vim do meio mais, digamos assim, desse meio abstrato, né, de entender as coisas.
Então, quando o Cândido trouxe isso voltado para a construção, ficou mais fácil de entender, né? Quando a gente estudava e está estudando metodologia científica, às vezes você começa entendendo, do meio para o fim você começa a se perguntar o que você está lendo, né? Então, quando ele traz isso voltado para a construção, fica bem melhor de se entender, fica bem mais didático. Parabéns, Cândido. Bom, a intenção é, como eu já mencionei, é justamente que eu acho assim, a gente precisa, esse é uma das dificuldades, vamos dizer, da pesquisa qualitativa, é tentar entender, né, e às vezes, assim, melhorar a interpretação dos trabalhos. Tá? Então, às vezes você fica com muita coisa e você não consegue juntar, né? Então, quando você trabalha com essas categorias, fica mais fácil você melhorar essas, esses pontos, entendeu? Então, eu acho importante pensar nisso. Por isso que eu acho interessante, a gente tem que reforçar, né? Já há algum tempo que a gente vem trabalhando para melhorar isso aí, né? E aí agora acho que é um momento, né? Já tem, por exemplo, pessoal, outros trabalhos usando o Iramutec, né? Que tem algumas características disso aí. A gente já, né? Então acho que alguns trabalhos já fizeram isso. Acho que a gente tem que valorizar isso aí, né? Daqui para frente. Né? Sim, Cândido, você ia passar alguma tarefa, alguma coisa, para a gente discutir na próxima Não, reunião? a gente tinha combinado que na próxima reunião a gente vai fazer Vai fazer aqui, uma né? análise com o Certo, tá Atlas certo. Então, pronto. A gente vai fazer Cavalari. interna, depois aqui faz. Aí o Foi. pessoal leva uma questão para casa para tentar fazer e numa última reunião tenta tirar alguma dúvida de software, de alguma coisa. O próximo é Certo. o software aplicado numa análise, né? Uhum. E o Não, tá último certo. Sobre a seria... tua provocação lá do início, eu fiquei já curioso para a parte quantitativa, viu? a parte quantitativa, cara, tu é doido. Eu aprendi umas coisas aí que eu fiquei muito feliz de ter aprendido, né? A É, análise multivariada de dados é uma disciplina que a gente faz no doutorado lá e que, pô, é doido, muito show. quem é que ensina lá? É o Vicente, é? Não, não é mais o Vicente. Vicente, ele não é mais com essa disciplina, não. Esqueci o nome do professor. É o Daniel Daniel? Barbosa. Ah, o Daniel, o Barbudinho, né? Que é da economia, né? Ah, Então o baixinho. ele faz essa parte da econometria, né? Aí é show, tá? Pra gente. E Cândido, ele usa principais componentes também? Sim, a gente vê todo essa análise, né? Desde regressão linear, múltipla, logit, série de dados, painel, né? Essa parte de equações estruturais, essa parte de análise fatorial exploratória, confirmatória, a gente vê Uhum. tudo isso lá. Claro que não peguei tudo, né? Mas aí você tem ali aquela noção, né? E já aprendi a usar vários softwares, o SPSS, né, o Stata, o Jamov, e aí já dá para fazer muita coisa só com aquilo ali que a gente costumeiramente não faz aqui, Não entendeu? faz. A gente eu fiz É a dois diferença TCC, do tipo de dado, né? Assim. eu fiz os TCC com os meninos de Crateus para estar em prática isso daí, né? Aí eles fizeram o quê? A gente fez um levantamento dos fatores que interferem no orçamento, no prazo e no custo de obras. Aí a questão do PCI que a gente diz é o seguinte, ó, só tem dado de médias obras, de grandes obras, obras maiores. Tem Uhum. alguma diferença para obras de pequeno porte, micro obras? Aí a gente pegou, colocou isso, mandou, conseguiu um bocado de resposta, de cento e tantas, 150 e tantas respostas, que a pessoa já dizia qual é o tamanho da obra, e aí tinha 36 itens que ele analisava se influenciava ou não numa escala de 1 a 10. Aí a gente Uhum. consegue ver a diferença. Mas aí a gente fez uma análise fatorial exploratória para carregar os fatores que interferem nisso pelo esporte da obra. Bem simples, enfim. Eu acho que essa área é até bom. Eu confesso que isso, vamos dizer, isso pode ser uma falha minha, né? Eu realmente nunca, desde que sempre enveredei por essa área mais qualitativa, né? Então, nunca.
apesar de ter feito disciplina de doutorado, essa questão de análise fatorial, né, a gente usou isso aí, aquele, né, Varimax, não sei o que tinha lá, e tudo, a gente já fez. Naquela época não tinha os computadores, né? Aliás, não tinha o software aí, o SPSS, né? Então não tinha. Mas a gente fazia. Mas realmente não foi para frente. Mas eu acho que é uma área que a gente tem, e agora que está gerando muitos dados, né? Temos agora aí o Cândido, já tem um pouco mais, a Renata tem também, né, um conhecimento nisso aí, né, para a gente avançar, né? Nesse daí, a gente pode até, Cândido, está até hoje lembrando, né, você estava na reunião hoje de manhã, que aquela pesquisa lá do transformação digital, né? Eu acho que ali vão sair várias informações que a gente pode usar, análise de conteúdo, não sei, eu não vi a última versão do software, né? Do software não, do questionário, então eu não sei em que pé ficou. Mas, assim, ali eu acho que tem muitos dados. E a gente pode pensar nisso aí, né? Hoje nós temos 2 pessoas que trabalham, a Renata trabalha bem com isso aí, você tem um conhecimento agora adquirido. Então, a gente pode avançar nisso aí. E avançar também em pesquisas qual e quant, né? Então, né, eu acho que é a forma. Então, assim, é muito mais a questão de pensar ideias aí de assuntos que a gente possa trabalhar, né? Você vê isso, Renata, de análise fatorial lá na disciplina de estatística, não, né? Não, porque o Eduardo já vê, aí a gente dividiu o conteúdo. O Eduardo vê na disciplina. É. O ponto disso, o Pena, é porque ele vê pouco, né? Assim, o tempo dele é pouco, né? Então, acho que ele tem 5 aulas. Eu não sei se ele se dedica só a isso, acho que não, né? Acho que a gente podia também, Bárbara, até chamar alguém para ministrar uma palestra, né? Falar alguma coisa também, acho que seria Pode legal. ser. Não, até você mesmo, Renatinho, podia falar um pouco mais aí, o que era isso aí, entendeu? Trazer alguns exemplos. Podemos buscar alguns trabalhos na área de engenharia que tem usado isso aí, né? O pessoal do Nori tem avançado em algumas coisas na área de estatística. A gente fez uns trabalhos de estatística, né? Mas não usamos a análise fatorial. Usamos a análise fatorial, agora que eu estou me lembrando. A gente usou no trabalho da Raíssa, né? Do análise fatorial a gente usou no trabalho da Raíssa. Mas aí tinha uma co-orientadora que era a Silvia, né? A professora Silvia. Então, né? Então, assim, eu acho que vamos pensar nisso aí, ok? Tá certo? Vamos lá que o Cândido precisa sair. Gente, eu preciso sair, realmente preciso sair aqui. Não, pessoal, então era isso, né? Eu queria que a gente tivesse daqui a 15 dias, a gente se reúne novamente, ou pode ser na próxima semana, não sei, depende de vocês, para que a gente pudesse, que era para ter sido semana passada, não deu certo, se a gente pudesse se reunir na próxima quinta, seria interessante, para aí a gente entrar dentro e encaixar. Pode ser, Cândido, para você? Então vamos marcar na próxima quinta, tá certo? Aí pronto, depois fica de 15 dias, tá? E aí a ideia, vamos continuar essa discussão, então é importante que vocês estejam presentes e façam inveja aos outros que não vieram. Viu? Tá certo? Ok? Beleza, pessoal. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.